Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Meus irmãos, podem se assentar? Vamos continuar a nossa série de exposições no Evangelho de Marcos. Então, abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 15. As crianças podem descer, os juniores ficarão aqui, mas as crianças menores podem descer para a sala infantil, ok? Não, as crianças vão ficar também, gente. Vai ficar todo mundo. Desculpa, informação errada. Vai ficar todo mundo, gente. Hoje, e por que nós estamos fazendo isso, meus irmãos? A igreja é uma comunidade. E ela é composta por todas as pessoas que estão aqui em todas as idades. Quando nós estamos aqui celebrando e participando de um culto, entregando ao Senhor o nosso culto racional, faz parte que façamos isso em comunidade, não importa a nossa idade, dos mais novos aos mais velhos. Então, em todo domingo de ceia, teremos a presença de todos durante o culto, beleza? Marcos capítulo 15. A partir do verso 1, que diz assim: Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: Você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: Você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Verso 6. Ora, por ocasião da festa, como era costume soltar ao povo um dos presos, aquele a quem eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Verso 8. Vendo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Pois ele percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. E Pilatos lhe perguntou: O que então vocês querem que eu faça com este a quem vocês chamam rei dos judeus? E eles gritaram: Crucifique-o! Mas Pilatos lhes disse: Que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: Crucifique-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Verso 16. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e o saudavam, dizendo: Salve, rei dos judeus! Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem. Senhor, essa é a sua palavra. Que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, que o Senhor possa nos confrontar, nos consolar, nos instruir, Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é interessante essa passagem que continua vindo em sequência daquelas passagens anteriores que nós estudamos, onde Jesus agora, na parte da manhã do próximo dia, ou seja, agora sexta-feira, na verdade, pela manhã, Jesus estava nas mãos dos homens poderosos. Quem são estes homens poderosos? O Sinédrio. Toda a equipe dos judeus mais religiosos, mais espertos, digamos assim, diante de Israel, aqueles que ensinavam para toda a nação, aqueles que traziam sobre si a autoridade de Moisés, da lei, a autoridade de julgar. Estes estavam com Jesus em suas mãos. Nós vimos também que o julgamento de Jesus feito pelo Sinédrio
foi um julgamento completamente injusto, inviável e completamente incoerente com as leis que o próprio Moisés deixou para o povo. Percebemos então a hipocrisia daquele grupo de homens que estavam ali buscando uma maneira sequer para condenar Jesus. O que eles buscavam de um veredito já estabelecido, que era a condenação, era um motivo. Então, quando Jesus se declara diante daqueles homens, e a gente imagina que a grande maioria desses homens estavam presentes durante a madrugada em uma reunião secreta, convocada emergencialmente, simplesmente para condenar Jesus. Quando Jesus fala claramente diante desses homens que ele é o Filho do homem, que ele é o Filho do bendito, o Filho de Deus, estes homens o acusam de blasfêmia. Quando isso acontece ao meio da noite, eles precisavam, na manhã seguinte, estabelecer uma outra audiência para que se formalizasse a acusação contra Jesus. Por quê, meus irmãos? Eles sabiam a incoerência em que eles estavam incorrendo. Eles sabiam o pecado que eles estavam cometendo. Então, na manhã seguinte, eles se reúnem mais uma vez, agora oficialmente com o nascer do sol, e declaram: nós precisamos levar Jesus a Pilatos, porque a blasfêmia deve ser tratada com a morte. E aí, meus irmãos, eles pensaram: como levar ao governador romano uma justificativa plausível para uma pena capital que seja teológica? Não faria sentido. Pilatos não se preocupava com as questões teológicas de Israel. Pilatos não estava nem um pouco preocupado com relação ao Deus de Israel. Ele não estava nem preocupado com qualquer tipo de blasfêmia que poderia ser feita a Deus. Então, para entregar Jesus, eles decidem acusá-lo de uma sedição. O que é isso, meu irmão? Pecado, no caso aqui não é o pecado, mas o crime de sedição cometido contra o império de Roma significava basicamente insurreição. Alguém que se levantava se dizer ser superior a César, dizendo ser um rei que governava mais do que César. Por isso, o Sinédrio decide levar Jesus a Pilatos com a acusação de que ele se dizia ser o rei dos judeus. Por isso, quando Pilatos se apresenta nessa história, nessa narrativa, ele já faz uma pergunta para Jesus: você é o rei dos judeus? E é interessante, meus irmãos, que quando Jesus assume para si este título, porque Jesus não o nega, quando Jesus assume para si este título, é interessante pensarmos ao longo do ministério de Jesus o que Jesus ensinou sobre o reino de Deus. Quantas vezes no Evangelho de Marcos, ao nós estudarmos aqui, nós vemos Jesus ensinando sobre os princípios do reino de Deus, os princípios do rei deste reino, o que rege de fato o reino de Deus. Nós vimos isso, e Jesus fez isso claramente diante de todos. Todas as multidões que estavam diante de Jesus ouviram as suas palavras, e ele ensinava com clareza a respeito do reino de Deus. E ele dizia que o reino de Deus era um reino diferente do reino dos homens. Os princípios do reino de Deus eram completamente diferentes dos reinos dos seres humanos. Os princípios eram completamente diferentes. Estava, em algum momento, obscuro na mente dos discípulos como poderia Jesus ser o Messias que libertaria Israel se ele falava por parábolas, se ele ensinava a respeito de um reino diferente. Talvez na mente dos discípulos se passava: como é que nós vamos libertar Israel do domínio de Roma com parábolas? Como é que nós vamos derrotar os romanos, depor aqueles homens maus sobre Israel? Como nós vamos fazer isso sem espadas? Como nós vamos fazer isso ensinando e multiplicando pães e peixes? Talvez os discípulos se perguntassem isso. Isso estava obscuro na mente deles. Mas Jesus ensina claramente que reino ele é rei. E que tipo de rei ele verdadeiramente é. Não é um rei ou um reino semelhante ao nosso. Não é nada semelhante ao que os romanos fizeram. Nada, nenhum rei que jamais pisou em Israel poderia ser igual a Jesus, o rei do reino de Deus. Mas agora, Jesus estava nas mãos de homens que desejavam o seu fim desde o primeiro momento que ele abriu a boca. Ele estava nas mãos diante do Sinédrio, submetido a esse julgamento injusto, levado agora e conduzido a Pilatos. Mas, meus irmãos, o que esses homens não perceberam
O que não se atentaram era que eles estavam participando de um cumprimento, de algo que é a vontade soberana de Deus e que era o tempo anunciado do Messias vir. Meus irmãos, olha só que interessante, em Gênesis capítulo 49, Jacó abençoa os seus filhos. E no verso 9 e 10 ele diz: Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló. E meus irmãos, a versão NAA que traz essa palavra Siló, ela significa aquele a quem de fato pertencem. O cetro de justiça e o governo. Meus irmãos, é interessante, e o texto termina dizendo: e a ele obedecerão os povos. Obviamente aqui o texto fala a respeito da linhagem de reis que viria de Judá, da linhagem de Davi, mas ultimamente fala a respeito do Cristo, do Messias. E aqueles homens perderam a autoridade de julgar. Os fariseus já não tinham mais controle sobre o seu próprio povo. O cetro havia se afastado da casa de Judá. Os judeus em Jerusalém já não tinham mais autonomia para decidir o que deveriam fazer ou o que queriam fazer. O governo já não estava sobre eles, porque foi chegado o tempo do Messias. Cristo então se manifesta, e sobre ele está o domínio, o controle e o reino. Eles não tinham mais autoridade para julgar. Quando entregaram Jesus a Pilatos, disseram: nós não temos autoridade para julgá-lo, nos ajude. Essa era a intenção daqueles homens diante de Pilatos, para que Pilatos condenasse Jesus à pena de morte. O objetivo deles era que Jesus saísse daquele lugar para um sepulcro, morto. Que acabasse aquele momento e aquela revolta, aquela confusão, aquilo que eles chamavam de ações demoníacas, meus irmãos, porque disseram claramente que Jesus fazia o que fazia pelo poder de demônios. O que eles esperavam era que a justiça deles fosse satisfeita. Eles esperavam que Jesus fosse morto. E é interessante, eu quero refletir com os irmãos em cima deste texto, 3 situações, 3 posturas de Jesus diante de Pilatos e diante dos homens que o acusavam. E o primeiro, mais uma vez, que nos chama a atenção e deve chamar a nossa atenção, é o silêncio do justo. Jesus, ele mais uma vez usa disto. Então vamos ler do verso 1 ao verso 5. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Meus irmãos, é interessante, como eu disse a vocês, que a acusação levada a Pilatos teve de ser uma outra natureza de acusação. Não a de blasfêmia, mas sim a de insurreição contra o Império Romano. A de que Jesus se declarava rei de um reino diferente do reino de César. E é interessante que quando Jesus é perguntado por Pilatos a respeito disso, o texto não deixa claro aqui para nós no Evangelho de Marcos, mas pelos outros evangelhos, nós percebemos que esse diálogo ele se estende um pouco mais pelo Evangelho de João e pelo Evangelho de Lucas e de Mateus. A gente percebe que Pilatos conversou um pouco mais com Jesus, mas as acusações estavam sendo feitas diante de Pilatos e diante de Jesus. Jesus estava parado, Pilatos estava no meio, e o outro lado existiam os acusadores de Jesus ali, o sinédrio. E eles estavam gritando todo tipo de acusação. O texto deixa claro para nós que Pilatos percebe a incoerência daqueles homens. Eles desejavam que Jesus fosse morto. Mas quando Pilatos pergunta a Jesus: você é o rei dos judeus, como nós vemos aí no verso que lemos? Essa pergunta Jesus responde de um jeito interessante. Tu o dizes. É assim que você está dizendo. Meus irmãos, parece para nós no português que Jesus está dizendo assim: eu não falei nada. É você que está dizendo isso. Não fui eu que chamei isso para mim, não. É você que está dizendo. Mas não, meus irmãos. A forma como Jesus diz aqui é semelhante à forma como ele também disse diante do sinédrio quando perguntaram para ele: você é o filho de Deus? Você é o filho do homem? E ele disse também para Caifás:
tu o dizes. Mas essa é uma forma clássica de afirmação. Jesus ele não foge deste título. Ele diz, sim, eu sou. Então, quando nós lemos desse texto, a impressão que nos passa é essa, mas a verdade, o que Jesus está dizendo ali é sim, de fato, eu sou o rei dos judeus. E é interessante Jesus tomar para si este título. Fica evidente aqui então, meus irmãos, que de fato Jesus era o rei dos judeus, mas Jesus é um tipo diferente de rei. Isso fica claro, porque diante do Sinédrio, Jesus ser o rei dos judeus era uma coisa. Diante de um império romano e de Pilatos, Jesus ser o rei dos judeus era uma coisa. Mas para o Cristo, para Jesus, significava também outra coisa. E nós percebemos pelas ações de Jesus e tudo o que ele ensinou ao longo de todo o evangelho sobre o reino de Deus, que o reino dele não é deste mundo. E um diálogo com Pilatos em outro evangelho, no evangelho de João, Jesus deixa isso claro: o meu reino não é deste mundo. Eu sou o rei, mas não da forma como vocês pensam. Esperavam mais uma vez um Messias militarizado. Eu imagino agora os discípulos todos dispersos, vendo e percebendo essas coisas acontecerem em Jerusalém, e eu imagino que a cabeça deles estava pensando: e agora? Onde está o exército que vai libertar Jesus? Onde está o exército que vai destruir a casa de Herodes, onde Pilatos está julgando? Onde está esse grande exército armado para tirar Jesus das mãos destes homens sujos e imundos, desses gentios? Mas não é assim que Jesus demonstra o seu reinado, a sua soberania. Jesus, ele permanece em silêncio. As acusações feitas a Pilatos a respeito de Jesus eram muitas. E eles estavam acusando, de fato, Jesus de muitas coisas. Existiam muitas conversas acontecendo ali diante daquela situação. E Pilatos percebeu claramente a incoerência daqueles homens. Então ele pergunta a Jesus: você não vê que eles os acusam de várias coisas? Você não vai dizer nada? E Jesus permanece calado, em silêncio. E a Bíblia fala que Pilatos muito se admirou com aquilo. Meus irmãos, você consegue se imaginar em um julgamento injusto, cheio de acusações injustas contra você, e você permanecer em silêncio? Você permanecer calado? Jesus estava, de fato, cumprindo uma profecia a respeito de si mesmo. Quando em Isaías, capítulo 53, verso 7 diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Fica interessante para nós perceber então a natureza do Rei Jesus: humildade, mansidão e determinação em cumprir o propósito e a vontade de Deus. Meus irmãos, o que motivava Jesus ali, basicamente, era que ele estava cumprindo a vontade do Pai. Como nós dissemos aqui, Jesus era homem, e em sua humanidade, talvez ele se angustiou. Como nós lemos nas Escrituras, no Getsemane ele chorou, ele orou claramente a Deus 3 vezes, pedindo para que Deus o livrasse, para que Deus passasse dele aquele cálice, mas aqui Jesus permanece resoluto, em silêncio, determinado, fortalecido pela oração, pela vigilância e pela certeza de que estava cumprindo a vontade de Deus. E esse silêncio deixa claro que Jesus estava firme como uma rocha. Firme como uma rocha diante dessa missão. E Jesus não abre a sua boca para se defender, o que seria justo. Se Jesus dissesse qualquer coisa em sua defesa, ele estaria sendo justo. Ele estaria cumprindo com a justiça diante dos homens, porque ele era de fato inocente, meus irmãos. E isso espanta Pilatos, porque Pilatos percebe que não há nenhum tipo de acusação sobre Jesus. De que não há nada que ele pudesse dizer: de fato, esse homem está sendo trazido aqui de forma coerente. De fato, ele estava causando insurreições em todo Israel. Não, meus irmãos, isso não é dito por Pilatos. Ao contrário, ele tinha certeza da inocência de Jesus. E Deus estava ali com Jesus, e Jesus estava plenamente certo de que ele estava fazendo a justiça de Deus, diferente da justiça dos homens.
Jesus estava ali com a certeza de que ele era a manifestação da justiça de Deus. E como nós estudamos aqui hoje na Escola Bíblica Dominical, meus irmãos, sobre expiação, vemos que Jesus é de fato aquele que manifesta a justiça de Deus. E é assim que percebemos o silêncio do justo. O rei dos judeus permanece em silêncio. Permanece calado diante dos seus acusadores, porque o reino de Deus é um reino estável. Como uma pedra, Jesus não se move. Como uma pedra, Jesus não é levado a se defender. Permanece firme diante de cumprir a vontade do Deus Pai. Essa é a natureza do rei dos judeus. Essa é a natureza do reino de Deus e de seu rei. A segunda coisa, meus irmãos, que nós aprendemos aqui neste texto é que Jesus faz uma grande troca. E vejamos então no verso de número 6 ao verso 15. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele quem eles pedissem. Havia um, chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais, em um tumulto, haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu dizendo: vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhes haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse de preferência Barrabás. E Pilatos lhes perguntou: o que então vocês querem que eu faça com este a quem vocês chamam rei dos judeus? Eles gritaram: crucifique-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal ele fez? Porém, eles gritavam cada vez mais: crucifique-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Meus irmãos, o texto revela para nós a intenção do coração daqueles homens que entregaram Jesus: inveja. Eles percebiam, meus irmãos, que os ensinamentos do reino de Deus, trazidos por Jesus, o seu próprio rei, subvertiam todo tipo de ensinamentos e construções que eles estabeleceram sobre Moisés. Meus irmãos, aqueles homens, o Sinédrio, se unificou para justamente condenar Jesus. Você consegue perceber que as facções que estavam ali representadas pelo povo judeu, os fariseus, os escribas, os saduceus, todos eles se uniram contra Jesus, porque o que Jesus ensinava a respeito do reino de Deus tirava o domínio daqueles homens sobre o povo. Aqueles homens desejavam se assentar nas cadeiras de Moisés, na cadeira de Moisés, e reger aquele povo com toda a autoridade de Deus. Mas Jesus os acusa claramente, diversas vezes, do pecado em que eles incorriam todas as vezes que colocavam peso, jugo sobre o povo. Jesus diz em Mateus capítulo 23, do verso 27 e 28, ele diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Estas são as palavras de Jesus. E o capítulo 23 de Mateus, Jesus se dedica a declarar vários ais, várias condenações a respeito daqueles homens, porque eles viviam na hipocrisia, porque eles colocavam peso sobre o povo. Jesus chega a dizer: vocês são guias cegos, vocês não entram no reino de Deus e impedem que esses pequenos também entrem. Jesus declara isso sobre eles. Jesus diz ainda: vocês se assentam na cadeira de Moisés, mas não fazem o que deveriam fazer. Meus irmãos, nós percebemos então que agora, diante de um gentio, alguém que não conhecia o Deus de Israel, Pilatos reconhece neles o pecado, reconhece neles a intenção do coração deles de entregar a Jesus, porque Jesus subverteu toda essa realidade de escravidão. Tudo isso que eles estavam colocando sobre aquele povo. E Jesus faz isso de uma forma interessante, meus irmãos. Jesus não levantou espadas. Jesus não tirou nenhum desses homens das sinagogas à força. Jesus pregou
a verdade do reino de Deus. Como então combatemos mentiras e heresias na igreja do Senhor? Pregando a verdade. Meus irmãos, pare de colocar as espadas ao alto, na internet, nas redes sociais, como já foi dito aqui no nosso culto. Pregue a verdade. Anuncie quem Cristo é, o que Ele fez e as verdades da palavra de Deus. Isso é suficiente para que toda mentira seja desbancada. Meus irmãos, não haverá nada além da verdade sendo pregado neste púlpito. Meus irmãos, enquanto nós permanecermos na palavra do Senhor e na verdade do Evangelho, as más doutrinas e as heresias ficarão fora da nossa comunidade. Se cerque da verdade, se cerque da palavra de Deus, medite nas Escrituras dia e noite para que você tenha certeza da verdade do Evangelho. Não se deixe relativizar pelo conceito relativo de verdade do mundo. Não se perca diante dessa confusão de vozes que gritam desesperadamente por sua atenção. Se lembre da única voz que te chama, que é o seu pastor. É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que te chama a permanecer. Permaneçam em minhas palavras. Foi o que Jesus disse. Permaneçam. Então Jesus, de uma forma muito clara, prega a verdade. E isso é suficiente para ameaçar as estruturas erradas e pecaminosas do povo. Então, diante de Pilatos, aquilo fica muito evidente. Jesus deixa claro isso diante daquele povo. E Pilatos percebe a podridão daqueles homens e percebe que Jesus era inocente. Tanto que Pilatos tenta livrar Jesus de todas as formas. Mais uma vez, Marcos é muito sucinto nesse diálogo entre Pilatos e Jesus. Mas nós percebemos que o Evangelho de João deixa claro que Pilatos se retira com Jesus para uma sala, para conversar com ele, para entender o que estava acontecendo. E Jesus ainda fala, Pilatos fala com Jesus assim: eu tenho poder para te libertar ou para te condenar. E Jesus deixa claro, você não teria nenhum poder se não te fosse dado do alto. Mais uma vez, Jesus permanece resoluto diante das acusações dos homens. A verdade sendo pregada. Jesus era o sermão naquela manhã, meus irmãos. Não era necessário que mais nada acontecesse. Não era necessário palavras de Jesus, mas a sua própria vida, o seu exemplo, a sua postura era o sermão a ser pregado. Era isso que estava acontecendo. E o texto deixa claro para nós que o povo foi incitado pelos fariseus. Os fariseus começaram a fazer pressão sobre aquela multidão que se reunia ali, pedindo para que fosse liberto Barrabás no lugar de Jesus. E, meus irmãos, esse personagem aparece aí na história pela única vez. E é interessante, né? Porque a tradução do nome aqui, a gente não sabe se Barrabás era de fato o nome dele. Mas ele era filho de alguém, alguém, né? A palavra filho. E é interessante que não faz diferença para nós o nome daquele homem. Mas o que isso representa é muito importante. Meus irmãos, quando o povo grita, liberte-nos Barrabás. Barrabás era um homem claramente, como Marcos descreve, culpado de homicídio. Culpado de todos os crimes que estavam colocando sobre Jesus. E Barrabás, então eu imagino, diante daquela situação, o povo começa a gritar o nome dele. Liberte Barrabás. Solte Barrabás. Um homem conhecido. A palavra de Deus deixa claro que ele era notoriamente conhecido por seus atos. E o povo clama para que ele seja liberto. Meus irmãos, o que é isso? Senão uma pequena explicação do que Jesus fez por nós. Uma troca que foi feita. Barrabás condenado, aquele que de fato deveria receber a justa pena de morte, condenado, estava ali claramente aguardando a sua condenação, o seu destino final. Ele é trocado no lugar com Jesus. E Jesus assume então a morte que era de Barrabás. Meus irmãos, até aqui fica evidente para nós, mais uma vez, o Evangelho e a verdade sendo pregada diante dos olhos de todos, que Jesus inocentemente assume sobre si a culpa de um homem condenado. A culpa de alguém que jamais poderia ser liberto. Alguém que não tinha capacidade de pagar a sua dívida, que deveria receber em sua carne a condenação justa pelo seu pecado.
mas eles são trocados. Jesus assume o lugar de Barrabás. Isso significa muito para nós. Jesus na cruz assumiu o nosso lugar. Hoje celebramos a ceia do Senhor em memória deste sacrifício substitutivo. Ou seja, Jesus trocou de lugar com cada um de nós. Meus irmãos, você tem pecados que são considerados justos para serem condenados. Mas Jesus na cruz pagou o preço devido em seu lugar. Não menospreze a obra de Cristo na cruz. O que Jesus fez por nós foi uma troca que ninguém poderia fazer em nosso lugar. Nenhum de nós poderia pagar este preço. O justo pelo injusto. O amor de Deus e a justiça de Deus sendo manifestadas. Meus irmãos, que grande amor Jesus manifesta, se entregando, se colocando diante das mãos daqueles pecadores, para ser conduzido em qualquer lugar, para qualquer direção, para fazerem dele o que quiserem. Que grande amor de Deus é manifestado a nós na pessoa de Jesus Cristo, o Rei. Esse Rei que manifesta o seu amor em silêncio, se entregando, substituindo cada um de nós naquela pena que nos seria devida. Meus irmãos, não deixe que isso se apague do seu coração e da sua mente. Se atente a essa verdade para sempre, todos os dias da sua vida. Você está vivo hoje, porque Jesus morreu a sua morte. Não pense algo diferente disso. O amor de Deus por nós era tão grande que Deus enviou o seu único Filho para que nós tivéssemos a possibilidade de ter vida. Uma vida que recebemos. Então Deus satisfaz a sua justiça. Porque um semelhante a nós pagou o preço de todos nós. O novo Adão pagou o preço pelo antigo. Recebemos então todos os benefícios pelo mérito de Cristo na cruz. Você está salvo pela obra de Cristo na cruz. Você não pode fazer absolutamente nada para mudar essa realidade. Não deixe que Satanás roube essa palavra do seu coração. Você não pode fazer absolutamente nada, mas Jesus fez tudo para que você fosse salvo por Deus. Guarde isso no seu coração. Como diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 6, verso 5, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Meus irmãos, o nosso coração é continuamente mal. E isso manifesta para nós nesse episódio, onde existe essa troca acontecendo, onde Jesus assume o lugar de Barrabás. Nesse momento, nós percebemos então o que acontece aqui. E o coração inclinado à maldade daqueles homens, um coração continuamente mau, quando Pilatos pergunta, então o que eu faço com este Jesus, o Rei dos Judeus? E eles dizem em uma só voz, crucifica-o. Meus irmãos, eu quero lembrar você que a morte por crucificação era a morte mais terrível diante do conceito do império. Aquela morte era dedicada aos piores dos piores, aqueles que cometiam os piores crimes. Jesus assume para si uma morte humilhante, terrível. E sabe o mais interessante, irmãos, vocês devem perceber isso. Jesus diz, ninguém toma a minha vida, eu voluntariamente a dou. E Jesus então resolutamente segue em direção à cruz, à humilhação. E meus irmãos, isso nos ensina muito também. Nos ensina a respeito da humilhação do Filho de Deus. Nós percebemos então que isso acontece de uma forma maravilhosa. Jesus foi entregue em um lugar de malfeitores, de ladrões, daqueles assassinos. Jesus foi crucificado naquele momento, voluntariamente, em amor. E então vamos ao terceiro ponto que esse texto nos ensina. Nos ensina a respeito da coroa do rei. Verso de número 16 a 20. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa, mais de 600 soldados, meus irmãos. Vestiram Jesus com um manto púrpura e tecendo uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. E o saudavam dizendo, salve rei dos judeus. Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e pondo-se de joelhos o adoravam.
Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem. Jesus então inicia mais uma etapa de sua humilhação. E meus irmãos, onde isso começou? Onde começou a humilhação de Cristo? Onde foi que Deus se tornou homem? Vejamos então em Filipenses capítulo 2, verso de número 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, ou seja, Jesus era Deus, não considerou ser igual a Deus algo que devia ser retido a qualquer custo. Jesus abriu mão da sua glória. Meus irmãos, houve aqui um momento de humilhação. Jesus abre mão da sua glória. Pelo contrário, o texto diz, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Meus irmãos, a humilhação do Senhor Jesus foi grande. Deus se fez carne. Jesus passou por todas as etapas da vida humana. Jesus cresceu. O Deus que se encarnou foi amamentado por Maria. Esse mesmo Deus que se encarnou correu entre as crianças. Esse mesmo Deus que se encarnou comeu com os homens. Este Deus se fez carne e viveu uma plena humanidade. Ele se esvaziou, se humilhou, assumiu a forma de servo. E essa humilhação culminou em algo terrível, a cruz. A morte de Jesus é o ápice de sua humilhação. Na sua obediência total, ele se entrega em humilhação e morre a morte no lugar dos pecadores. Jesus foi entregue nas mãos dos gentios, meus irmãos. E aqui no texto, como nós lemos, mais de 600 soldados se reuniram diante de Jesus. Uma coletiva inteira de soldados que estavam em Jerusalém para garantir a paz e a segurança durante a Páscoa. Se reuniram diante de Jesus e zombaram diante de Jesus. Vestiram Jesus com mantos púrpura. O que significa isso, meu irmão? Essa cor é uma cor de realeza. Somente os homens mais poderosos da terra usavam essa cor. E Jesus foi vestido com um manto púrpura. Não somente isso, Jesus foi colocado em sua cabeça uma coroa feita de espinhos. Meus irmãos, isso parece algo de fato torturante, mas meus irmãos, isso aqui era humilhante. Diante dos homens, dos pecadores, dos gentios, o rei eterno, o rei da glória, foi zombado. Aqueles símbolos que colocaram em suas mãos, e em outro evangelho, nós vemos a declaração também que foi entregue nas mãos de Jesus um cetro, um caniço, para como se ele fosse um rei. Diante daqueles romanos, daqueles homens impiedosos, Jesus foi humilhado. Jesus sofreu em si essa humilhação. Mas, meus irmãos, isso verdadeiramente por amor. Então os homens começam a se prostrar, zombando de Jesus, dizendo, salve, rei dos judeus. Você não queria receber a adoração de César? O que eles fazem, meus irmãos, era o que César requeria deles, a adoração como Deus. E eles zombam diante de Jesus, mal sabiam que estavam diante do Rei eterno. Mal sabiam que estavam diante do Deus Criador de todas as coisas. Mal sabiam que estavam diante dele e que Jesus se entregava por amor. Eles não tinham a percepção disso. Fizeram então uma coroa de espinhos, simulando os raios solares de César. Meus irmãos, mal sabiam que aquele que estava usando uma coroa de espinhos tinha de fato a coroa de mais alta glória, porque é o Deus Criador, o Rei eterno, imortal. Este Rei que reina sobre todo o universo. E, meus irmãos, não existe nenhum canto deste universo que o Senhor Jesus não diga, é meu. Não existe nada que esteja fora da soberania do Deus vivo. Meus irmãos, e esse texto nos ensina isso. Diante do verdadeiro rei, aprenderam mais uma vez a respeito da verdade do reino de Deus e de seu rei. Jesus nos ensinou pelo seu silêncio, pela troca e pela coroa que ele usou por amor para satisfazer a justiça de Deus em nosso lugar.
algumas aplicações para que nós possamos orar. Meus irmãos, primeira delas, a natureza do reino de Deus. Esses dias para trás eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa me disse o seguinte: olha, a situação que o Brasil está é terrível. As coisas que estão acontecendo, cada dia que passa, me assustam mais. E eu ouvindo essa pessoa. E ela me dizendo: olha, mas sabe de uma coisa, João? Agora é guerra. Essas pessoas merecem morrer. Meus irmãos, pasmem, esse homem se diz cristão. Mas o mais interessante, e o que nos choca diante dessa realidade, é percebermos e nos lembrar mais uma vez da natureza do reino de Deus. O reino de Deus não é deste mundo. Não se espante diante dessas situações. Mais uma vez, que isso sirva para você, para que você coloque as suas esperanças no lugar correto. Ou melhor, na pessoa correta. Não pegaremos em espadas, meus irmãos. Não desembainharemos as armas, meus irmãos. Não faremos isso porque o nosso rei não o fez. E nós, que somos seus filhos e servos, só fazemos aquilo que vemos o nosso mestre, pai e amigo fazer. Tenha essa certeza que nada tire isso de você. Porque como diz a palavra de Deus em João capítulo 3, verso 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meus irmãos, nós não estamos no momento do juízo. Pregue o evangelho deste Deus que enviou o seu único Filho ao mundo. É isso, esta é a verdade que desarma aqueles que estão armados. Essa é a única verdade que destrói qualquer tipo de mentira e pecado, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então canalize a sua força e a sua indignação para pregar o evangelho. Para quantas pessoas você já pregou o evangelho? Para quantas pessoas você se dedicou a explicar a obra da redenção? Você mesmo conhece a obra da redenção? Você sabe da razão da sua própria fé? Se dedique, então, em manifestar o amor de Deus e deixe para Deus a vingança, porque Ele diz: minha é a vingança, não nossa. Não pegue em armas, meus irmãos, o reino de Deus não é deste mundo. Segundo ponto de aplicação, uma consciência torpe, enganosa e duvidosa. Quando a gente percebe Pilatos aqui, se apresentando diante daqueles homens e de Jesus, nós percebemos que Pilatos olha, ainda sendo um homem ímpio, não conhecendo a Deus, olha para Jesus e fala: não há nenhum tipo de engano neste homem, esse é um homem perfeito, ele é inocente. Pilatos sabia o que era correto. Mas o que Pilatos faz, o que a palavra de Deus deixa claro que Pilatos faz? Pilatos, seguindo a orientação da multidão, faz o que eles desejam. Em outro evangelho nós percebemos que os fariseus gritavam: você não é amigo de César? Quem é amigo de César não pode ser amigo do rei dos judeus. Ou seja, muitos, meus irmãos, vivem nestes dias um momento de consciência duvidosa. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês, diferente de Pilatos, nós que estamos aqui fomos regenerados pelo Espírito de Deus. Estamos sendo transformados todos os dias. E sabe por que nós percebemos isso? Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 2, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, a nossa mente foi transformada. Diante dessa consciência nova que você recebeu, faça o que é certo. Não se deixe ser conduzido pelas multidões, porque Pilatos foi conduzido claramente pelas multidões e não respeitou a sua própria consciência. Ainda com homens ímpios nós podemos aprender, meus irmãos. O que Pilatos nos ensina é que você fortaleça a sua consciência na palavra de Deus. Fortaleça. E terceiro ponto, o servo sofredor vitorioso. E o mais interessante é que com esse texto, que a gente não pode esquecer e que eu quero que você saia daqui durante essa semana e medite sobre isso, é que deve saltar aos nossos olhos a grandeza, a largura, a profundidade, a riqueza, a beleza do grande amor de Deus demonstrado por nós quando Cristo segue resolutamente em direção à cruz. Meus irmãos, olha só o que a palavra de Deus diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará?
É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez ou o perigo de espada? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, esse texto deixa claro para nós. Satanás pensou que este era o momento de triunfo. Enfim, o Filho de Deus agora vai ser entregue. Enfim, a vitória do inferno. Meus irmãos, este era o maior triunfo de Deus. A vitória declarada na cruz. Se lembre então desse grande amor e que nada pode nos separar do grande amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome. Engrandecemos, Pai, quem o Senhor é. Obrigado, Senhor, por Seu exemplo, Deus. Por tudo aquilo que a Sua palavra nos ensina a respeito do Senhor, que é um Rei eterno, um Rei bom, um Rei amável, justo. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui esta manhã, meditando sobre a Sua palavra, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Fortaleça os Teus filhos aqui, Senhor, para que vivam verdadeiramente a Sua palavra, para que vejam, Pai, e testemunhem a respeito daquilo que o Seu Espírito faz em nós, Pai. Em nome de Jesus, que eles tenham a consciência fortalecida na Sua palavra, que eles possam ter a certeza da natureza do reino de Deus, que eles também possam ter a certeza de que nada poderá separá-los do grande amor do Senhor manifestado em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por Seu grande exemplo. Obrigado por ser o nosso Rei. E aguardamos ansiosamente pelo Seu retorno. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do Senhor, a comunhão e a direção do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje aqui, em nome de Jesus. Amém.